Muito bem, bom dia a todos vocês, ou boa tarde, né? Boa noite, quem sabe, dependendo do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Hoje nós estamos no 40º dia do nosso propósito, isso mesmo, 40 dias já seguindo esse propósito de leitura total da Bíblia. Estamos aqui hoje no dia 9 de fevereiro de 2021 e para você que ainda não sabe, o nosso propósito vai até o dia 31 de dezembro. E qual é o nosso propósito? O nosso propósito é fazer em 2021 a leitura integral da Bíblia com um objetivo. Nós temos um propósito, amém? Nós sabemos para onde nós estamos indo, queridos, que é realmente buscar conhecer a vontade de Deus. Não só conhecer a vontade de Deus, mas também conhecer mais a Deus, saber qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Esse é o objetivo quando nós nos colocamos o nosso coração disposto, né? Nos disponibilizamos a conhecer mais a palavra de Deus. E o propósito, então, disso, né, de tudo isso, desse ano de 2021, é realmente fazer do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. E isso só se dará, sem dúvida, conhecendo mais a Deus, né, queridos? Tendo a nossa mente renovada, deixando, queridos, as coisas velhas ficarem para trás e coisas novas, como a palavra revelada de Deus chegando para nós, né, e nós avançando, conhecendo mais a Deus, o seu propósito, o seu chamado para as nossas vidas, conhecendo mais a Deus, como é que Deus vai se manifestar no meio da sua família, né? Como é que você, homem, tem que se comportar? Qual é a expectativa? Quais são as instruções de Deus para você nessa terra? E você, mulher, quais são as instruções que Deus tem para a sua vida? Para que você seja uma mulher sábia, aquela mulher que edifica o lar, aquela mulher que é pacífica, que sabe ser uma excelente esposa, uma excelente mãe, que sabe ser uma excelente profissional, olha, uma excelente ministra, né, do evangelho, e não sei qual é o seu chamado. Então, queridos, independente de qual seja exatamente a área que você tem orado ao Senhor e pedido uma resposta ao Senhor, eu queria realmente que você soubesse que a palavra de Deus, a Bíblia, né, nos seus 66 livros aqui, ela vai nos dar respaldo para tudo, queridos. Salvação, novo nascimento, vai falar sobre criação de filhos, vai falar sobre tudo que você pensa, a vida financeira. Então eu sempre estou comentando isso com vocês, porque não é uma leitura aleatória. As pessoas, a comunidade, a sociedade deveria saber da importância que tem a leitura da Bíblia, o conhecimento da Bíblia, porque realmente são verdades que nos libertam de mentiras e de enganos que hoje em dia as pessoas estão tentando fazer a gente aceitar goela abaixo, né, valores, costumes, entende? E a gente precisa saber se isso realmente agrada a Deus. O Senhor disse isso, é isso que a palavra do Senhor diz a respeito, porque nós somos, queridos, criaturas. Primeiro começamos sendo criaturas de Deus, né? Somos criados por Deus, todos nós fomos criados por Deus, e depois de conhecermos a Deus e confessarmos a Jesus e recebermos a Jesus, nós nos tornamos filhos. Então, queridos, todos nós somos criação de Deus, né? Então nós temos um governo, nós temos alguém que nos governa, nós temos alguém que é por nós, né? Nós não somos linhagem dos macacos aí, né, como algumas pessoas por um tempo disseram, e tantas outras usos e costumes aí que a gente poderia mencionar agora, mas não é o caso, entende? Então nós precisamos ter essa convicção gerada dentro do nosso coração, que nós temos alguém que é por nós, amém? Nós temos alguém que é por nós, que é o nosso Criador, e nessa terra só existem dois governos. Nessa terra aqui só existem dois governos, ou você é governado pelo Senhor, ou você é governado por Satanás, querido. Só existe dois tipos de governo hoje em dia, então você precisa escolher a quem você vai servir, né? E servir com toda a sua força e intensidade. Ficar em cima do muro não vai te adiantar nada, porque o Senhor disse que aquele que é morno, aquele que nem é quente e nem é frio, ele já rejeita. O Senhor, Deus, ele rejeita, né? Ele não se agrada. Então saia de cima do muro hoje, amém? O meu convite para você é que você se achegue a Deus, porque ele nos diz na sua palavra que quando nós nos achegamos a ele, ele se achega a nós. Então que você possa ter esse entendimento que de maneira nenhuma o Senhor vai te lançar fora. Se você quiser vir, se você quiser uma mudança, se você quiser uma transformação, talvez você já tenha tido um tempo de muita intimidade com o Senhor, mas por alguma razão, queridos, e ontem eu falava com um irmão sobre isso, né?
é de maneira muito sutil que o enganador, o adversário, Satanás ou o diabo, não sei como está na sua Bíblia, como você chama, mas assim, é a mesma pessoa, né? Ele, querido, é muito sutil, a própria palavra de Deus já nos alerta, dizendo que ele é astuto, né? Então, ele é inteligente, ele sabe como se aproximar, ele sabe como nos arrancar de Deus, mas de maneira sutil, entende? Nunca é de uma maneira assustadora, que você já percebe, é o diabo, não, é sutil, né? São coisas sutis que ele faz para nos afastar do Senhor e aos poucos, queridos, nós vamos nos afastando e quando nos damos conta, já estamos distantes demais, fazendo coisas comuns demais, naturais demais, né? E deixando de viver o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Entenda, nós somos seres que estamos vivendo em um mundo, é fato, mas nós não somos deste mundo, queridos, amém? Nós temos que ter essa visão de que somos seres espirituais e que precisamos estar com o nosso espírito alinhado com Deus, orando, buscando a sua palavra, né? Porque isso, queridos, vai fazer toda a diferença nas nossas decisões, no nosso modo de viver, na nossa forma como nós agimos, tá bom? Então fica aqui para você esse feedback nessa manhã de terça-feira. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, para nós então já irmos para o nosso propósito do 40º dia, hoje capítulos 24 e 25. Amanhã, queridos, já vamos terminar o livro de Levítico. Você está de parabéns, porque nós já vamos depois para o 4º livro e assim nós estamos avançando para tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Então deixa eu ministrar uma oração sobre a sua vida antes de começarmos o nosso propósito em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por mais um dia. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada porque até aqui o Teu Santo Espírito tem nos conduzido, Pai. E nós queremos ser melhores. Nos ajude, Pai, a cada dia ir melhorando mais e mais e mais. E chegarmos, Pai, nesse propósito, nessa finalidade, nesse chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, eu oro pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã que estão comigo agora. Para que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Para que, Pai, nenhum mal, ó Deus, os alcance. Senhor, para que eles sejam guardados e protegidos em tudo e em todo o tempo, Pai. Fortaleça esse homem, fortaleça essa mulher, Pai. Renova as forças dele, Pai querido, nesse dia, para que ele possa avançar, para que ele possa viver o seu propósito, para que ela, Pai, possa viver esse chamado, esse propósito já revelado, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, fortalece, ajuda, Pai, esse pai, ajuda, Senhor, esse pai de família, ajuda essa mãe, Senhor, que muitas vezes não sabe como lidar com os filhos, não está sabendo como lidar com o esposo e vice-versa, Pai, esse homem também. Pai, fortalece as famílias, Pai, é o pedido que nós fazemos ao Senhor. Fortalece aquele que está fraco, ó Deus, nesse dia. É a oração que te pedimos, Pai, dá sabedoria, entendimento e discernimento. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém? Então tá, vou beber um golinho de água aqui, para nós então irmos para o nosso resumão e batermos a nossa meta do dia hoje, tá bom? Muito bem, queridos. Ontem terminamos então no capítulo 23. Hoje vamos já começar no capítulo 24 e 25. Queridos, livro de Levítico. Qual a impressão, né? A impressão até agora, fazendo um resumão daquilo que nós vivemos até aqui. O Senhor, queridos, até aqui dando muitas instruções ao povo, né? Dando instruções para que o povo permanecesse. Como é que o povo deveria se comportar? O Senhor sempre dando alertas ao povo para que o povo não errasse, né? Olha, façam desse modo que assim vocês vão viver o melhor dessa terra. O Senhor orientando, queridos, chamava Moisés, né? Dava todas as instruções para Moisés. Moisés, então, ele falava ao povo, falava Arão, que falava ao povo. E ele, queridos, o propósito era que o povo vivesse o melhor. Então, desde Levítico, que é onde nós estamos hoje. Amém, meninas? Sejam muito bem-vindas. Bom dia a todas vocês. O propósito, então, era o quê? Era que o povo vivesse o melhor de Deus desde já, porque o Senhor tirou o povo do Egito, era um povo escravo, era um povo que estava vivendo mal, né? Deus ouviu a oração daquele povo para tirar aquele povo de lá e Deus realmente enviou um socorro, enviou um resgate.
Ok, só que o que acabou acontecendo? Nesse decorrer aqui do livro de Levítico, Deus foi ensinando o povo o que eles deveriam fazer. E falou, olha, não se corrompam, eu sou santo, então sejam santos também como eu sou santo. Eu tirei vocês lá do Egito com um propósito, não é para vocês serem como todo mundo. Foi assim que o Senhor falou em outras palavras, parafraseando aqui para você. Não seja igual a todo mundo, você tem que ser diferente, né? Vocês precisam fazer a diferença, porque eu já rejeitei esse povo do mundo aí, esse povo diferente, esse povo que está pecando, que está fazendo tudo ao contrário do que eu estou dizendo, eu já rejeitei. Então é por isso que eu vou tirar eles de Canaã e vou colocar vocês lá, nessa terra maravilhosa que mana leite e mel. Mas para isso, vocês precisarão me obedecer. Então, resumindo, o Senhor disse isso até aqui. Então, ensinou o povo como é que o povo deveria fazer para ser perdoado. Ensinou o povo como é que o povo deveria oferecer uma oferta, né, de gratidão a Deus. Então, até aqui, queridos, o Senhor tem ensinado como esse povo deveria fazer para se dar bem, né? Em outras palavras, para que tudo em sua vida fosse bem sucedido. Então, no capítulo 24 aqui, que é onde nós estamos hoje, 40º dia do propósito, o Senhor deu mais uma ordem para Moisés para que ele falasse com o povo para trazer mais azeite, para que mantesse, queridos, ali o candelabro aceso. Tudo isso nós falamos então nos capítulos anteriores, né? E essas lâmpadas não poderiam se apagar em momento nenhum. O Senhor disse isso a Moisés, né? Ele também deu uma outra ordem para que fosse feito 12 pães. Você lembra por que 12 pães? Você ainda se lembra das 12 tribos de Israel? Pois é, então aqui os 12 pães eram representando as 12 tribos de Israel, tá bom? Então disse Arão para ele separar esses pães em 2 fileiras, cada fileira com 6 pães. Queridos, todo sábado ele deveria fazer essa oferta de sacrifício ao Senhor para representar a aliança que Deus tinha com o povo. Essa aliança eterna, né, de ter tirado o povo, porque se lembra que essa aliança na verdade foi firmada desde Gênesis. Você lembra disso? Deus firmou essa aliança, então, com o povo, com Abraão, lembra? Então, aqui a aliança se perpetuando e até aqui no livro de Levítico o Senhor falando sobre ela, né? Outra coisa importante, depois de fazer esse ato ali sagrado, né, fazer essa consagração ali ao Senhor, somente Arão e os seus filhos, né, deveriam comer esses pães que eram consagrados, esses pães que eram sagrados, diz a palavra, né. Uma outra coisa importante você saber é que Arão foi o primeiro sumo sacerdote, a palavra vai dizer isso. Uma outra coisa também que acontece no capítulo 24, um dia, querido, um israelita, ou seja, um povo, ele era de Deus mesmo, tá? Já era ali escolhido. Ele arrumou uma briga com o egípcio e ali ele acabou blasfemando contra Deus. Queridos, o que é blasfemar contra Deus? É você ofender, insultar, né? Você falar palavras que realmente vão como um modo ofensivo, né? Foi o que ele fez, assim. Então a blasfêmia era isso. Então o Senhor deu uma ordem para Moisés que todas as pessoas que blasfemassem contra Deus, que deveria ser levado para fora do acampamento e deveria ser apedrejado e morto. Então, o caso desse jovem já serviu de exemplo para todos os outros, porque no final das contas, foi isso que acabou acontecendo com ele. Ele ficou um tempo preso, enquanto o Senhor revelava ali a Moisés o que era para ser feito, né? Mas, queridos, foi a recompensa que ele teve, né? E no capítulo 24 também fala uma coisa muito importante que nós aprendemos, inclusive, até na faculdade de Direito, viu? Tem umas pessoas que chamam da lei de Italião, que diz que é olho por olho e dente por dente. Já ouviu falar sobre isso? Olho por olho e dente por dente. Mas dizem que é um ditado popular, mas não é um ditado popular não. Tá aqui, ó. Tá na palavra do Senhor, capítulo 24 do livro de Levítico, né? Falando que o Senhor então já deu uma ordem e deu mais diretrizes ao povo, dizendo o seguinte, aquele que matar vai ter que ser morto também. Aquele que um exemplo, causar um prejuízo na terra de alguém vai ter que ressarcir o dano, né? Então tudo isso o Senhor já foi dizendo para ele, para todo o povo, né? Dizendo que é assim que eles deveriam viver, né? Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, né? Então aqui, resumindo, termina o capítulo 24, né? O Senhor fazendo esse alerta para o povo aqui, e essa lei, queridos, vale tanto pro natural, pro israelita, quanto pro estrangeiro, tá bom? Então o Senhor foi bem claro deixando isso. Já vamos pro capítulo 25, já vamos encerrar hoje o nosso devocional. Hoje tá muito rápido, só 2 capítulos, tá muito rápido. Gente, eu fico olhando para lá e para cá porque eu fico nas 2 câmeras, já expliquei isso para vocês, mas eu explico novamente porque vai que tem alguém que tá vendo o vídeo pela primeira vez, não pensar que eu tô olhando pro além, né? Eu tô olhando para as câmeras, tá, gente? Tem 2 aqui, a gente fica oscilando aqui entre Instagram e Facebook, tá bom?
Outra coisa importante também que acontece, então, a partir do capítulo 25, o Senhor deu outras instruções a Moisés para dizer ao povo o seguinte, que eles deveriam, queridos, cultivar a terra, ou seja, iriam plantar na terra ali durante 6 anos, mas no 7º ano, eles deveriam deixar essa terra descansar, eles não iriam plantar, iriam deixar a terra descansar. Ok, agora entenda, esse descanso, ele era solene, ele era determinado pelo Senhor mesmo, e o Senhor diz, querido, que quando totalizasse 49 anos, ou seja, era 7 vezes 7, né? A palavra, quando você for ler, você vai ver que está bem assim detalhado mesmo. Seriam 7 vezes 7, que dariam 49 anos. Eles deveriam, então, tocar as trombetas, né? Nesse ano, no ano 49, a cada 49 anos, né? Vamos pensar assim, tá bom? Para ficar mais fácil o seu entendimento. E esse ano seria o ano do perdão, o ano da expiação dos pecados. Agora, olha que coisa interessante, eu acho que você já ouviu falar sobre isso. Você já ouviu falar sobre o ano do jubileu? O ano jubileu? Pois é. Só uma observação importante, antes de chegarmos no ano jubileu, falamos aqui que a cada 49 anos, então, eles tocariam as trombetas, né? E esse seria o ano do perdão e da expiação dos pecados. Esse mês que eles faziam isso, queridos, era aproximadamente no final de setembro, tá bom? Só para você entender quando é. Aqui estamos com o nosso caderno, com o resumão, já estamos finalizando o capítulo 25 aqui. Então, falando do ano jubileu, era o ano 50, queridos. Ele deveria ser consagrado ao Senhor. Esse ano 50 era um ano de proclamação da liberdade do povo. Uma outra coisa também que a palavra vai dizer, que o ano jubileu era o ano feliz. O ano jubileu era o ano feliz. E este ano, ele era realmente sagrado para eles, devendo eles, naquele ano, se alimentarem somente do que a terra tivesse feito produção, tivesse produzido, né? Nesse ano, as pessoas voltavam para suas propriedades. Quando você for fazer a leitura do capítulo 25, você vai perceber que o Senhor vai ser muito detalhista falando acerca disso. Por quê? O Senhor, na verdade, queria ter um resguardo ali, um cuidado de mostrar para o povo que a terra, na verdade, era do Senhor. Eles eram estrangeiros também naquela terra, né? Apesar de ter as propriedades, era um zelo que o Senhor tinha para que as pessoas uns não tivessem demais e outros não tivessem, entende? Então, o Senhor queria ter ali um equilíbrio para que todos tivessem direito sobre aquela terra, né? É isso que vai dizer aí, resumindo, o ano jubileu. Uma outra coisa importante para que você saiba é que esse ano jubileu acontecia então a cada 50 anos, né? De 50 em 50 anos ele acontecia. E você vai ver também, você vai perceber quando você estiver lendo, que então muitas coisas acabavam as pessoas tendo que esperar o ano jubileu chegar para poder serem resolvidas. E olha que coisa interessante, tudo isso está no capítulo 25. Outra coisa, o ano jubileu, um resumo assim para você entender. No ano jubileu, por exemplo, então as pessoas não podiam semear na terra, certo? Que era o ano de descanso. A cada 6 anos, entenda, a cada 6 anos teria um ano de descanso, só que a cada 49 anos, que seria o ano jubileu, que daria bem no 7º ano também, né? As pessoas não poderiam plantar naquele ano. Mas deixa eu te dizer uma coisa interessante, porque talvez você pense assim, mas como é que o povo ia sobreviver? Então eu quero ler com você aqui o versículo 18 ao 23, que foi algo assim tremendo. A gente vê o poder e a soberania de Deus aqui, queridos, mais uma vez. E eu quero que você, quando for fazer sua leitura, que você pegue o marca-texto e marque aí, porque isso aqui foi fantástico, maravilhoso. Olha o que diz o versículo 18 ao 23, então. Lembra que eu falei, o ano jubileu, eles não podiam plantar. Mas olha o que o Senhor disse para eles. Preste bem atenção, olha. Se vocês obedecerem às minhas leis e guardarem as minhas ordenanças, vocês viverão com segurança na terra. A terra dará o seu fruto e vocês terão fartura e viverão com segurança. Se vocês se perguntarem, mas o que nós vamos comer no 7º ano? Pois não podemos semear nem colher. O que vai ser de nós, né? Então o Senhor disse, saibam que eu os abençoarei tanto no 6º ano. Ou seja, vocês vão colher tantos produtos, né? Que serão suficientes para os 3 anos. Por quê? Porque seria assim, no 6º ano eles iriam plantar muito. 7º ano eles não iriam plantar. No 8º ano eles iriam plantar, mas só no 9º ano eles iriam colher. Só para você entender, né? Então assim, o Senhor disse, olha, vocês vão colher tanto no 6º ano que vai dar para vocês ficarem numa boa aí nesses próximos anos até a próxima colheita chegar. Foi o que o Senhor falou, né? Então quando vocês estiverem plantando aqui, no 8º ano, estarão comendo ainda daquilo que colheram no 6º ano. E disso com
continuarão comendo até a colheita do 9º ano. Olha que coisa linda que o Senhor fez, queridos. E resumindo aqui para você, para finalizar, versículo 23, e lembrem que a terra é minha. Foi o que eu disse aqui agora há pouco, resumindo para você. Portanto, nenhuma terra poderá ser vendida definitivamente. Então, o Senhor tinha esse cuidado, querido, sabe? De mostrar para eles que eles deveriam, claro, fazer os seus negócios. Já existiam muitos negócios na época de venda, compra e venda das propriedades ali, mas eles tinham que ter esse entendimento que tudo era do Senhor. E para isso, né, o ano jubileu, então, vinha acontecendo, para que as pessoas pudessem entender o poder e o senhorio, né, de Deus ali sobre todas as coisas. Uma outra coisa importante também que aconteceu aqui, já vou finalizar agora, é que os israelitas, queridos, não podiam ser vendidos como escravos. Olha que coisa, mas eu vou te falar por quê. Porque afinal de contas eles já tinham um dono, né, querido? Como é que eles iam ser vendidos como escravo? É o que diz aqui o versículo 43. É o que diz aqui, deixa eu pegar aqui só o versículo para você. Peraí, capítulo 25, versículo 42 e 43. Diz assim, ó. Os israelitas são meus servos, porque foi eu que os tirei da terra do Egito. Então, eles não podem ser vendidos como escravos, né? Ou seja, então não maltratem os seus concidadãos como se vocês fossem seus senhores, mas temam o seu Deus. Então, aqui essa observação é muito importante fazer, porque aqui numa ocasião, quando você estiver lendo, você vai perceber que se algum israelita ficasse pobre, né? Ele poderia prestar um serviço, né? Como se fosse um escravo ali, como se fosse isso. Mas não era bem um trabalho escravo, entende? Ele iria prestar o serviço, mas não seria escravo do outro israelita, porque afinal o Senhor já estava fazendo o alerta aqui que eles já tinham um dono, tinham um Deus, então isso não poderia acontecer, tá bom, queridos? Assim nós terminamos o capítulo 25, onde no versículo 55 diz: porque os israelitas são os meus servos, os quais tirei da terra do Egito, e eu sou o Senhor, o Deus deles, o Deus de vocês, né? A palavra vai dizer exatamente isso. Assim nós finalizamos hoje o nosso propósito, queridos. Eu agradeço a Deus pela sua vida, espero que você esteja firme buscando ao Senhor. Como nós estamos falando aqui no livro de Levítico, não se esqueça que aqui o Senhor está dando instruções, época da lei, dando instruções poderosas ao povo. Todo esse propósito de Deus, queridos, aqui com o povo era realmente de resguardar esse povo, guardar esse povo, dar instrução para que o povo não sofresse, né? Mas infelizmente o povo não esteve tão atento. Nós vamos ver aqui nos demais capítulos, né? Amanhã terminamos então o livro de Levítico. Se você quiser acompanhar esse propósito, temos o cronograma que está aqui no feed, no Instagram e no Facebook. Acompanhe, venha conosco nessa jornada para fazer do ano de 2021 o melhor ano da sua vida, tá bom? Porque você vai conhecer mais a Deus, vai saber o que Deus pensa a respeito de muitas coisas. E assim você vai errar menos, né, queridos? Com toda certeza. Quando a instrução chega, quando a verdade chega, nós somos libertos de toda mentira e de todo engano, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.